Os anos ocultos de Jesus. O que aconteceu entre os 12 e os 30 anos. Antes dos milagres, antes das multidões, antes de caminhar sobre as águas, Jesus despertava ao alvorecer para o labor. Suas mãos conheciam o peso da madeira, o odor da serragem, o suor de uma jornada comum. Durante quase 2 décadas, o homem que seria chamado de Filho de Deus viveu como qualquer outro galileu de sua época, e é exatamente esse período que os evangelhos quase ignoram. Antes de prosseguir com este registro, caso deseje fortalecer sua vida de oração e auxiliar a expansão deste canal, preparei um material com mais de 50 orações especiais para vossa orientação. Clique no link da descrição e colabore com o nosso projeto na difusão da Palavra de Cristo. 18 anos. Este é o intervalo entre a última aparição de Jesus na infância e o início de seu ministério público. Os evangelhos registram o menino de 12 anos debatendo com doutores da lei no Templo de Jerusalém. Lucas descreve como Maria e José, após 3 dias de busca angustiada, encontraram o filho sentado entre os mestres, formulando perguntas que deixavam homens experientes sem resposta. Após essa cena, o texto sagrado salta quase 2 décadas. O registro subsequente mostra Jesus já adulto, com 30 anos, descendo as águas do Rio Jordão para ser batizado por João. O que ocorreu entre esses 2 momentos? Por que a Bíblia optou pelo silêncio? Considere o cenário. Nazaré não era Jerusalém. Não era sequer uma cidade de médio porte. Era uma vila de aproximadamente 400 habitantes, encravada nas colinas da Baixa Galileia, a cerca de 150 quilômetros ao norte da capital religiosa de Israel. Não é mencionada em nenhum livro do Antigo Testamento, não figura nos escritos de Flávio Josefo, o maior historiador judeu do primeiro século. Não aparece em nenhum registro rabínico da época. Escavações arqueológicas modernas revelaram uma comunidade agrícola modesta, com habitações simples escavadas parcialmente na rocha calcária das colinas, cisternas para armazenar água pluvial e pequenos terraços de cultivo nas encostas. Quando Natanael ouviu falar de Jesus pela primeira vez, sua reação foi reveladora. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta não era meramente retórica. Refletia o desprezo que habitantes de cidades maiores nutriam por aquela vila esquecida. Nazaré situava-se fora das principais rotas comerciais. Não possuía sinagoga de prestígio, não produzia escribas célebres. Era a estirpe de lugar que indivíduos ambiciosos abandonavam na primeira oportunidade. Era nesse lugar insignificante que o futuro mestre viveu a maior parte de sua vida terrena. Não em palácios de mármore, não em escolas de escribas em Jerusalém, não nos corredores do templo onde se debatiam as grandes questões teológicas, mas em uma comunidade rural onde todos se conheciam pelo nome, onde as notícias viajavam vagarosamente e onde o trabalho braçal definia a identidade e o valor de cada família. A tradição cristã preservou um detalhe significativo. Jesus era tecton. A palavra grega surge em Marcos capítulo 6, versículo 3, e foi traduzida como carpinteiro, mas seu significado é mais abrangente. Tecton designava artesãos que trabalhavam com madeira e pedra, construtores capazes de erguer desde mobiliário simples, como mesas e bancos, até estruturas mais complexas, como telhados, portas e pequenas edificações. José exercia esse ofício. E como era costume entre os judeus do primeiro século, o filho aprendia a profissão do pai desde cedo, geralmente a partir dos 5 ou 6 anos de idade. Imagine-se o que isso significava na prática cotidiana. Despertar antes do sol nascer, quando o ar da Galileia ainda carregava o frescor da noite. Caminhar até a oficina, provavelmente um aposento anexo à casa da família, ou um espaço ao ar livre protegido por um toldo. Selecionar troncos, avaliar a qualidade da madeira, identificar defeitos que comprometeriam o labor, medir pranchas com precisão usando cordas e varas marcadas, cortar vigas com serras de bronze ou ferro, processo lento e exaustivo, aplainar superfícies com enxós até ficarem lisas ao toque, encaixar peças usando técnicas transmitidas de geração em geração, o odor de cedro e carvalho impregnando as vestes,
serragem acumulando nos cabelos e na barba, calos espessos nas palmas das mãos, lascas frequentes sob as unhas, dores dorsais após horas curvados sobre uma peça de trabalho, cortes acidentais que deixavam cicatrizes nos dedos. Esse era o cotidiano do homem que mais tarde curaria paralíticos com uma palavra e ressuscitaria mortos com um toque. Contudo, havia mais do que trabalho manual naqueles anos silenciosos. A formação religiosa de um jovem judeu seguia padrões bem definidos, transmitidos ao longo de séculos. Aos 5 anos, iniciava-se o estudo da Torá, os 5 livros de Moisés, aprendendo a reconhecer as letras hebraicas e a pronunciar as palavras sagradas. Aos 10 avançava-se para a Mishiná, a tradição oral que interpretava a lei escrita e aplicava seus princípios às situações cotidianas. Aos 13, na cerimônia que hoje denominamos Bar Mitzvah, assumia a responsabilidade pessoal pelos mandamentos e passava a ser contado entre os homens adultos da comunidade para fins religiosos. A sinagoga funcionava como centro comunitário, escola e tribunal. Todo sábado, sem exceção, as famílias se reuniam para ouvir a leitura das escrituras hebraicas e os comentários dos mestres locais. O serviço seguia uma ordem estabelecida: orações, leitura da Torá em hebraico, tradução para o aramaico que o povo comum compreendia, leitura dos profetas e um sermão explicando os textos. Qualquer homem adulto podia ser convocado para ler ou comentar. Era uma cultura de participação ativa, não de espectadores passivos. Jesus frequentou essa sinagoga durante anos, ouviu os mesmos textos repetidos centenas de vezes ao longo de ciclos anuais de leitura. Memorizou salmos inteiros, profecias extensas, narrativas históricas detalhadas. Lucas registra que, quando adulto, ele entrou na sinagoga de Nazaré num sábado, recebeu o rolo do profeta Isaías, encontrou a passagem exata que desejava sem hesitação e leu com autoridade que impressionou a todos. Isso não ocorre por acaso. É o resultado de décadas de imersão profunda nas Escrituras. Como um carpinteiro de vila esquecida poderia conhecer tão profundamente os textos sagrados a ponto de debater com doutores em Jerusalém aos 12 anos e silenciar fariseus experientes aos 30? A resposta reside nos anos ocultos. Cada dia de estudo na sinagoga, cada pergunta formulada aos mestres locais, cada discussão com outros jovens sobre o significado de uma passagem complexa, cada noite meditando solitariamente sobre o que aprendera. O conhecimento que Jesus demonstraria no ministério público não surgiu do nada. Foi construído tijolo por tijolo, versículo por versículo, ao longo de quase 3 décadas de preparação silenciosa e invisível. Considere a situação política da Galileia naquele período turbulento. Roma dominava a região desde 63 anos antes de Cristo, quando o general Pompeu conquistou Jerusalém após um cerco brutal. O território estava dividido em províncias e tetrarquias, governadas por uma combinação de autoridades romanas e reis fantoches da dinastia herodiana. Os impostos eram brutais, projetados para extrair o máximo possível da população subjugada. Historiadores modernos estimam que entre 40% e 70% da produção agrícola era consumida por tributos ao império, taxas religiosas para o templo e contribuições para os governantes locais. Herodes Antipas, filho do Herodes que ordenou o massacre de crianças em Belém, governava a Galileia durante toda a juventude de Jesus. Esse era o mesmo governante que mais tarde mandaria decapitar João Batista por criticar seu casamento ilícito com a cunhada e que zombaria de Jesus durante seu julgamento em Jerusalém. Antipas era conhecido por sua astúcia política e crueldade calculada. Jesus mais tarde o chamaria de raposa, termo que não era um elogio. A sombra do poder romano e da corrupção herodiana pairava sobre cada vila, cada família, cada trabalhador que tentava sobreviver com o pouco que restava após os cobradores de impostos. Jesus cresceu testemunhando isso de perto. Viu vizinhos perderem terras ancestrais por dívidas impagáveis. Viu famílias serem separadas quando pais eram vendidos como escravos para pagar credores implacáveis. Viu viúvas despejadas de suas casas por credores desprovidos de compaixão.
Viu órfãos abandonados sem proteção. Viu soldados romanos marchando pelas estradas empoeiradas, suas armaduras brilhando ao sol, recordando a todos quem realmente exercia o domínio naquela terra prometida aos patriarcas. Essa experiência moldou as parábolas que ele narraria mais tarde. Histórias repletas de servos endividados que deviam quantias impossíveis, proprietários ausentes que deixavam vinhas aos cuidados de trabalhadores exploradores, reis implacáveis que exigiam prestação de contas, juízes injustos que só atendiam mediante insistência, administradores desonestos que falsificavam registros. Não era teoria abstrata aprendida em livros, era a vida real, observada dia após dia, durante décadas formativas. Os evangelhos mencionam que Jesus tinha irmãos e irmãs. Mateus, capítulo 13, lista 4 irmãos por nome: Tiago, José, Simão e Judas. As irmãs não são nomeadas, conforme o costume da época em relação às mulheres, mas o plural indica ao menos 2. Isso significa uma família de no mínimo 7 filhos, possivelmente mais, sustentada pelo trabalho de um artesão em uma vila pobre de uma região ocupada por um império estrangeiro. A dinâmica familiar daqueles anos permanece envolta em silêncio. O que sabemos é que José desaparece completamente da narrativa bíblica após o episódio no templo. Não é mencionado no batismo de Jesus, nem nos milagres subsequentes, nem nas pregações, nem na crucificação. Maria surge solitária em várias ocasiões importantes. A tradição cristã geralmente assume que José faleceu em algum momento durante os anos ocultos, possivelmente quando Jesus ainda era adolescente. Se tal fato ocorreu, Jesus teria assumido a responsabilidade de primogênito. Na cultura judaica, isso não era uma honra vazia. Significava tornar-se o chefe da família, cuidar da mãe viúva, auxiliar no sustento dos irmãos mais novos até que pudessem se estabelecer, negociar casamentos para as irmãs, manter a oficina em funcionamento para garantir renda, representar a família em transações legais e disputas comunitárias. Era um peso considerável para ombros jovens. Observe o que isso implica. O mesmo homem que mais tarde diria para um seguidor deixar os mortos enterrarem seus mortos, provavelmente passou anos cuidando de uma família enlutada pela perda do pai. O mestre que ensinaria sobre não acumular tesouros na terra, trabalhou dia após dia para garantir o pão à mesa de sua casa. Aquele que diria que as raposas têm tocas, mas o filho do homem não possui onde reclinar a cabeça, passou décadas residindo na mesma casa simples em Nazaré. Existe uma profundidade humana nesses anos silenciosos que os evangelhos não detalham, mas que transparece em cada gesto de compaixão do ministério público. A Galileia do primeiro século era uma região de contrastes marcantes. Ao sul situava-se a Samaria, zona de tensão étnica e religiosa com os judeus, onde hostilidades ancestrais ainda fervilhavam. A leste, além do Jordão e do Mar da Galileia, ficava a Decápolis, uma confederação de 10 cidades de cultura predominantemente grega, com templos pagãos dedicados a Zeus e Afrodite, teatros onde se encenavam dramas helenísticos e ginásios onde atletas competiam nus, segundo costumes gregos que escandalizavam judeus piedosos. Ao norte, territórios sírios e fenícios traziam influências culturais ainda mais diversas. Séforis, uma das maiores e mais prósperas cidades da região, situava-se a apenas 6 quilômetros de Nazaré, cerca de 1 hora de caminhada. Tiberíades, construída por Herodes Antipas às margens do Mar da Galileia e nomeada em honra ao imperador romano, representava o poder herodiano em toda a sua ostentação. Ambas as cidades possuíam populações mistas, judeus e gentios, convivendo em proximidade desconfortável, mercados onde se ouvia grego, aramaico e latim misturados, e padrões de vida muito superiores aos das vilas rurais circundantes. Alguns historiadores especulam que Jesus possa ter trabalhado em Séforis durante sua juventude. A cidade estava em plena reconstrução após ser destruída em uma revolta no ano 4 a.C., quando soldados romanos incendiaram casas e escravizaram habitantes, como punição por rebelião. Grandes canteiros de obras demandavam artesãos qualificados.
Um tecton habilidoso de uma vila vizinha poderia facilmente encontrar labor ali durante anos. Se isso ocorreu, Jesus teria tido contato direto com a arquitetura helenística sofisticada, com comerciantes de várias nacionalidades, com a mistura cultural complexa que caracterizava aquele mundo cosmopolita. Contudo, isso é especulação baseada em probabilidades, não em evidências diretas. Os evangelhos não confirmam nem negam o trabalho em Séforis ou em qualquer outro local específico. O silêncio permanece intacto. O que ocorria no íntimo de Jesus durante esses anos de formação invisível? Como era a vida espiritual de alguém que Lucas descreve crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens? Alguns textos apócrifos, escritos séculos depois por autores que desejavam satisfazer a curiosidade que os evangelhos canônicos não supriam, tentaram preencher as lacunas com histórias fantásticas. O Evangelho da infância de Tomé descreve um menino Jesus moldando pássaros de barro e infundindo-lhes vida com um sopro, amaldiçoando crianças que o irritavam, ressuscitando mortos casualmente como demonstração de poder. Outros textos sugerem viagens misteriosas para lugares distantes. Índia, onde teria aprendido com sábios orientais, Egito, onde teria sido iniciado em conhecimentos esotéricos, comunidades essênias no deserto da Judéia, onde teria absorvido disciplinas ascéticas. Essas narrativas revelam mais sobre a curiosidade insaciável dos leitores posteriores do que sobre a realidade histórica do primeiro século. Não há evidência credível para nenhuma dessas teorias. Os evangelhos canônicos, escritos por pessoas que conheceram Jesus ou entrevistaram testemunhas oculares, optaram pelo silêncio sobre esses anos. E talvez esse silêncio seja mais eloquente do que 1000 páginas de especulação. A tradição judaica valorizava a idade de 30 anos como marco de maturidade plena. Os levitas só podiam assumir funções completas no serviço do templo a partir dessa idade, conforme estabelecido em Números, capítulo 4. José do Egito tinha 30 anos quando se tornou governador sob o faraó, segundo Gênesis, capítulo 41. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar sobre todo Israel, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 5. Existe um padrão bíblico de preparação prolongada antes de missões transformadoras. Moisés passou 40 anos no palácio egípcio, depois 40 anos no deserto de Midian, pastoreando ovelhas, antes de finalmente receber o chamado na sarça ardente aos 80 anos. Eram décadas de silêncio entre a fuga precipitada do Egito e o confronto épico com o faraó. Elias passou anos oculto junto ao ribeiro de Querite antes de seu ministério profético eclodir em confronto com os profetas de Baal. Paulo, após sua conversão dramática na estrada de Damasco, passou anos na Arábia e depois em Tarso antes de iniciar suas viagens missionárias que transformariam o mundo gentio. O padrão se repete através das Escrituras. Grandes chamados exigem longos períodos de formação invisível. Jesus não foi exceção a esse padrão divino. Antes de falar às multidões, ouviu em silêncio. Antes de ensinar com autoridade, aprendeu com humildade. Antes de liderar discípulos, serviu sua família. Os 18 anos de silêncio não foram um vazio desperdiçado. Foram um alicerce cuidadosamente construído. Dimensione isso por um momento. Quando Jesus finalmente abriu a boca para pregar nas sinagogas da Galileia, suas palavras não eram de um iniciante experimentando ideias pela primeira vez. Eram de alguém que passara quase 3 décadas observando a condição humana de perto, refletindo sobre o significado das Escrituras em silêncio, amadurecendo em comunhão íntima com o Pai. Cada parábola sobre sementes que caem em diferentes tipos de solo provinha de anos, observando agricultores plantando e colhendo nas encostas da Galileia. Cada história sobre redes lançadas ao mar carregava a experiência de conhecer pescadores que trabalhavam no lago próximo. Cada referência a ovelhas e pastores refletia a observação atenta dos rebanhos que pastavam nas colinas ao redor de Nazaré. O confronto com fariseus e escribas, que marcaria tanto do ministério público, não era improviso de momento.
Trazia a precisão cirúrgica de quem estudara cada detalhe da lei e dos profetas durante décadas. Quando Jesus citava Moisés, Isaías ou os Salmos, não estava consultando anotações. Estava acessando um reservatório de conhecimento acumulado ao longo de anos de memorização e meditação. A autoridade que impressionava as multidões não provinha do nada. Tinha sido forjada no silêncio. O Sermão da Montanha, com suas bem-aventuranças revolucionárias e suas interpretações radicais da lei, não nasceu em um momento de inspiração súbita, enquanto Jesus subia uma colina com discípulos. Nasceu de milhares de horas, meditando nas Escrituras em madrugadas silenciosas. Nasceu de diálogos íntimos com Deus, em oração que ninguém presenciou. Nasceu de anos processando as injustiças e sofrimentos testemunhados na Galileia ocupada. Nasceu de décadas observando a distância entre o que os religiosos pregavam e o que praticavam. A profundidade daquele ensino reflete a profundidade daqueles anos ocultos. Por que os evangelhos não relatam mais sobre esse período formativo? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João optaram pelo silêncio sobre quase 2 décadas da vida de Jesus. Talvez porque o propósito dos textos sagrados jamais tenha sido satisfazer a curiosidade biográfica moderna. Os evangelhos são proclamação, não biografia no sentido contemporâneo. Focam no que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, consideravam essencial para a fé: a mensagem do reino de Deus, os sinais miraculosos que confirmavam a identidade de Jesus, a morte redentora na cruz, a ressurreição vitoriosa que venceu a morte. Os anos de preparação serviram seu propósito ao preparar. Não necessitavam ser narrados em detalhes para cumprir sua função no plano divino. Talvez também porque o silêncio convide à identificação pessoal. Jesus viveu uma vida aparentemente comum antes de viver uma vida extraordinária que alterou a história. Trabalhou com as mãos, estudou as Escrituras, sofreu perdas familiares, carregou responsabilidades domésticas, enfrentou a monotonia de dias que pareciam idênticos. Quem lê os evangelhos pode se reconhecer nesses anos não descritos. Pode conceber que suas próprias décadas de rotina invisível, de trabalho não celebrado, de crescimento silencioso, também podem ser preparação para algo maior que ainda não consegue vislumbrar. Os últimos anos antes do ministério público guardam seus próprios mistérios. Em algum momento, Jesus soube que era hora de partir. A notícia de João Batista pregando no deserto da Judéia, às margens do rio Jordão, chegou à Galileia e agitou corações por toda parte. Multidões desciam dos vilarejos para o Vale do Jordão, confessando pecados publicamente, sendo imersas nas águas como sinal de arrependimento e preparação para algo novo que estava por vir. Algo ocorria na história de Israel. A expectativa messiânica, sempre latente no coração judeu oprimido, ganhava nova intensidade com a pregação trovejante do profeta do deserto. Jesus deixou Nazaré. Deixou a oficina de carpinteiro com suas ferramentas familiares. Deixou os irmãos que talvez não compreendessem sua decisão. Deixou a mãe que guardava todas essas coisas no coração desde o anúncio do anjo. Caminhou os 120 quilômetros de estradas empoeiradas até o Vale do Jordão. Atravessou a Samaria, ou contornou pelo Vale do Jordão, como faziam judeus que desejavam evitar território samaritano. Desceu as encostas até o ponto mais baixo da superfície terrestre, onde o rio serpenteava entre tamareiras antes de desaguar no Mar Morto. Entrou na fila dos pecadores que aguardavam o batismo. Não se identificou como distinto, não reivindicou privilégios, não anunciou quem era, simplesmente aguardou sua vez como qualquer outro galileu arrependido. E quando João o viu se aproximando, algo ocorreu. O profeta que confrontava multidões com ousadia hesitou. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E quando emergiu das águas do Jordão, os céus se abriram de maneira que os presentes puderam testemunhar. O Espírito de Deus desceu em forma visível como uma pomba, pousando sobre ele.
e uma voz trovejou do céu, audível para quem tinha ouvidos para ouvir: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Os anos silenciosos encerraram-se naquele momento às margens do rio. Os 3 anos que mudariam a história da humanidade iniciaram-se. Contudo, nada do que veio depois pode ser adequadamente compreendido sem o que veio antes. As curas milagrosas que Jesus realizaria ao longo de seu ministério mostravam um homem que conhecia o sofrimento humano de perto, não de longe. Tinha visto enfermos nas ruas de Nazaré durante toda a sua vida. Tinha observado paralíticos mendigando nos caminhos da Galileia. Tinha conhecido cegos que dependiam da caridade alheia para sobreviver. Talvez tivesse perdido entes queridos para doenças que nenhum médico conseguia curar. Quando tocava um leproso, transgredindo todas as regras de pureza ritual, não era o gesto distante de alguém que jamais se aproximara de excluídos. Era o toque de quem crescera em uma sociedade onde a exclusão era cotidiana e dolorosa. As refeições com publicanos e pecadores, que escandalizavam os religiosos da época, faziam sentido profundo para quem conhecia a complexidade da vida real. Para alguém que trabalhara com as mãos durante décadas, que conhecia a luta diária dos pobres para sobreviver, que vira cobradores de impostos destruírem famílias com suas exigências, essas refeições não eram provocação gratuita. Eram extensão de misericórdia a pessoas que o sistema religioso descartava como irrecuperáveis. Jesus não via categorias abstratas quando olhava para as pessoas. Via seres humanos concretos, com histórias particulares, dores específicas, esperanças frágeis. Essa visão compassiva foi formada em Nazaré durante os anos invisíveis, não em escolas teológicas de Jerusalém. A autoridade inconfundível com que ensinava surpreendia as multidões que o ouviam. Os escribas e fariseus citavam outros rabinos célebres para fundamentar suas interpretações da lei. Construíam cadeias de tradição que remontavam a mestres anteriores. Jesus falava de outro lugar completamente distinto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, dizia ele, mas eu vos digo. Essa autoridade que dispensava intermediários não era arrogância humana. Era certeza construída em décadas de comunhão íntima com o Pai Celestial, em orações que atravessavam madrugadas inteiras, em silêncios profundos que só Deus testemunhou durante aqueles anos ocultos. Os confrontos frequentes com o sistema religioso estabelecido revelavam conhecimento profundo de suas falhas estruturais. Jesus não criticava os fariseus como o observador externo que desconhecia suas práticas. Criticava como alguém que conhecia cada detalhe das tradições orais, cada brecha entre o que pregavam em público e o que praticavam em privado, cada peso insuportável que colocavam sobre ombros de pessoas simples enquanto não moviam um dedo para auxiliá-las. Esse conhecimento preciso não surgiu magicamente quando ele completou 30 anos. Foi acumulado pacientemente em sinagogas, em debates informais, em observações atentas durante quase 3 décadas de vida comunitária. A escolha dos 12 apóstolos demonstra sensibilidade notável para discernir o caráter humano. Pescadores rudes como Pedro e seus parceiros, um cobrador de impostos desprezado como Mateus, um zelote nacionalista como Simão, personalidades tão diversas que poderiam facilmente entrar em conflito violento, necessitariam funcionar como uma equipe unida. Como Jesus desenvolveu essa capacidade extraordinária de discernir potencial, onde outros viam apenas limitações. Anos convivendo com diferentes tipos de pessoas nas ruas de Nazaré, nos canteiros de obras de Séforis, nas viagens comerciais por toda a região. Os anos ocultos foram uma escola intensiva de humanidade. Considere as parábolas que Jesus contou. O semeador que sai a semear e encontra diferentes tipos de solo. A mulher que varre a casa inteira procurando uma moeda perdida. O pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco para buscar uma que se perdeu nas montanhas. O pai que espera ansiosamente na estrada, dia após dia, pelo filho que partiu para terras distantes. O homem que descobre um tesouro escondido num campo e vende tudo para comprá-lo. O comerciante que busca pérolas preciosas por toda parte até encontrar a de valor incomparável. Cada imagem
provém de um mundo que Jesus conheceu intimamente através de experiência direta. Não são ilustrações acadêmicas inventadas para tornar conceitos abstratos mais acessíveis. São fragmentos de vida real, observada durante anos nas colinas da Galileia, nos mercados das vilas, nas conversas junto aos poços, nos campos durante as colheitas. As parábolas possuem odor de terra, textura de cotidiano, peso de humanidade vivida. A oração que Jesus ensinou aos discípulos, conhecida como Pai Nosso, condensa teologia profunda em palavras extraordinariamente simples que qualquer criança pode memorizar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Cada frase dessa oração reflete experiências concretas acumuladas ao longo dos anos ocultos. A luta pelo pão diário de uma família de artesãos em uma região onde a pobreza era generalizada. As dívidas que afligiam camponeses galileus sob o peso esmagador de impostos romanos e taxas religiosas. As tentações de um jovem em um mundo de ocupação militar e injustiça sistêmica. O mal que se manifestava em opressão, doença, morte prematura, famílias destroçadas. A oração do Pai Nosso não é uma abstração teológica, nasce de décadas vividas. O ministério público de Jesus durou aproximadamente 3 anos, talvez 3 anos e meio, dependendo da cronologia adotada pelos estudiosos. Nesse período relativamente curto, ele percorreu vilas e cidades da Palestina, ensinou multidões que por vezes chegavam a milhares, curou incontáveis enfermos de todo tipo de enfermidade, confrontou autoridades religiosas e políticas, treinou um grupo de discípulos para prosseguir sua obra, foi traído por um deles, preso no Getsêmani, julgado ilegalmente de madrugada, condenado por Pilatos, crucificado no Gólgota e ressuscitou ao 3º dia. A intensidade é absolutamente impressionante. Contudo, antes desses 3 anos de ministério público, vieram quase 30 anos de preparação invisível. A proporção é significativa e merece reflexão. 10 anos de formação para cada ano de atuação visível. O silêncio foi 10 vezes mais longo que o som. A semente permaneceu enterrada na terra escura muito mais tempo do que a árvore permaneceu visível sob o sol. Existe uma lição profunda nisso, para quem vive em uma época que anseia por resultados imediatos, para quem deseja saltar etapas e atingir precocemente o destino, para quem desvaloriza períodos de aparente improdutividade como tempo perdido. Os anos ocultos de Jesus sugerem com vigor que a preparação não é desperdício de tempo, é a construção de um fundamento sólido. A cultura contemporânea celebra a visibilidade acima de quase tudo. Redes sociais mensuram o valor humano em aprovações, compartilhamentos e número de seguidores. Carreiras são avaliadas por promoções céleres e reconhecimento público precoce. O sucesso necessita ser instantâneo, documentado e exibido para ser considerado real. Nesse contexto obcecado por aparências, os anos ocultos de Jesus oferecem um contraponto radical e necessário. O Filho de Deus, aquele que existia antes da fundação do mundo, passou a maior parte de sua vida terrena em total anonimato, trabalhando com as mãos em uma oficina obscura, estudando as Escrituras em uma sinagoga sem prestígio, amadurecendo longe de qualquer holofote ou reconhecimento público. Se alguém poderia ter iniciado sua missão precocemente, era ele. Se alguém possuía credenciais para dispensar preparação prolongada, era o Messias prometido desde o jardim do Éden. Mas não foi assim que ocorreu. Houve tempo, houve processo, houve paciência. Para nos auxiliar a prosseguir produzindo estes documentários e histórias bíblicas, considere adquirir o nosso e-book com mais de 50 orações. É uma forma de abençoar este projeto e, simultaneamente, possuir um guia espiritual para a vossa caminhada. O link para garantir o vosso exemplar encontra-se na descrição. Até o próximo registro.